Eu tô meio que fazendo uma série de vídeos sobre o Ben 10 e recentemente eu fiz esse vídeo aqui falando sobre suas séries animadas, sobre seus desenhos. E na parte do Força Alienígena, eu disse que eu não gosto muito desse em questão, pois eu acho ele um desenho muito sério comparado ao seu antecessor. Porém, essa é a minha opinião baseada nas vezes que eu assisti quando ele passava no SBT, ou seja, muitos anos atrás. Então eu resolvi reassistir esse desenho para ver se minha opinião sobre ele mudava. E realmente mudou. Ele é bem melhor do que eu pensava. E hoje vamos falar um pouco sobre isso. Eu reassisti o Ben 10 Força Alienígena completo dessa vez. Anos atrás eu tinha assistido episódios aleatórios assim, que eu ligava na televisão e estava passando. Dessa vez eu revi completo, todas as duas temporadas, com um total de 45 episódios. E dessa vez eu tive uma experiência bem diferente quando eu vi anos atrás. Dessa vez eu gostei muito mais do desenho. Sim, os aliens dessa série continuam meio sem graça para mim, alguns já falo sobre, mas a história me prendeu. Para você ter uma ideia, eu devo ter gastado uns 3 dias para assistir tudo, vendo direto. Assiste esse vídeo até o final, porque no final eu falo um pouco sobre o Supremacia Alienígena também, que eu já terminei de reassistir ele também. Então vamos à história de Ben 10 Força Alienígena. Ben 10 Força Alienígena se passa 5 anos após o clássico, com os personagens com 15 anos de idade vivendo vidas normais. Ben tirou o Omnitrix. Gwen estava praticando artes marciais, até que Ben recebe uma mensagem do Vomax, dizendo que ele estava com o Omnitrix. Ben acha isso estranho, pois quem estava com o Omnitrix era ele, e não o Vomax. Então ele coloca novamente o Omnitrix e com a ajuda de Gwen, ambos vão procurar o Vomax. No caminho eles encontram Kevin, que não estava mais na forma dos DNAs de aliens absorvidos do Omnitrix, ele estava normal. E ao descobrirem que havia uma nova invasão alienígena na Terra, os três se juntam para combatê-los, se tornando encanadores, os policiais intergalácticos do universo de Ben 10. Essa nova invasão alienígena tem como seus membros os Soberanos, uma raça de alienígenas genocidas que acreditam que seu DNA é o mais puro de todas as espécies alienígenas, e eles procuram limpar a galáxia das, entre aspas, formas de vida inferiores, de acordo com eles. E a essa altura do desenho, você pode estar estranhando o fato do Kevin ter ficado do bem do nada. Eu também estranhei quando eu vi. Mas no desenho é explicado que, enquanto ele estava preso no unificador, ele arrumou um mentor que o ajudou a se libertar da sua transformação monstruosa e fez dele uma pessoa boa. Após cumprir pena, Kevin foi libertado. Kevin é osmosiano e filho de encanador, pelo menos até as informações que temos em Ben 10 Força Alienígena. Isso porque em Ben 10 Omniverse tivemos alguns retcons, informações que foram adicionadas depois que meio que mudam coisas que foram mostradas anteriormente no desenho. Os Mosianos são seres com habilidades de absorver o material dos objetos, ou seja, ele encosta em uma superfície de metal, por exemplo, e absorve, ficando assim com a pele mais resistente para combate. Por causa do seu pai que sempre teve vontade de ser encanador, de acordo com a Alien Force, Kevin conseguiu isso ao lado da sua nova equipe. Falando da Gwen agora, seus poderes mágicos na verdade são uma herança genética da sua avó Verdona, que pertence à espécie alienígena Anodita. Os poderes de Gwen são manipulação de mana, que é aquela energia roxa da sua avó, telecinese, transformação anodita, projeção astral, levitação, entre outros que ela aprimora durante a série. Enfim, a Gwen é como se fosse o Doutor Estranho desse universo. Omnitrix recalibrado suas novas formas alienígenas. No começo da série, vimos que o Omnitrix havia recalibrado e dado novas formas alienígenas a Ben, e bloqueado as antigas. Vamos falar um pouco dessas novas formas alienígenas. Eu não vou ficar entrando aqui em detalhes sobre quais espécies alienígenas eles pertencem, pois é provável que você não vá decorar esses nomes, então não faz nem muita diferença. Mas o que eu lembrar de cabeça que eu falo. O primeiro que o Ben se transforma é o Fogo Fato, um alien parecido com o Chama, porém seu corpo é feito de planta e seus poderes incluem controlar as plantas, soltar um gás metano que atordou os inimigos, regeneração de seus membros, ou seja, pode cortar o braço ou até a cabeça do Fogo Fato, o que ele regenera, além de soltar bolas de fogo. Friagem. Ele é um necrofrigiano,
Um alien de gelo que possui asas que lhe dão a aparência de um casaco com capuz quando ele está no chão. Quando ele está em modo de voo, ou seja, com as asas abertas, ele pode voar, soprar gelo, ficar invisível, intangível. E um fato bizarro que sobre os membros da raça dos necrofrigianos é que quando eles estão perto de se reproduzir, eles comem metal, sim, isso mesmo, em grandes quantidades e põem ovos, dos quais nascem mini friagens, e particularmente dos aliens novos que ele possui, esse é o meu preferido. Ao contrário do fogo fato, que esse eu já achei bem sem graça. Para mim, o fogo fato é só um chama genérico. É normossauro. Ele é uma espécie de dinossauro que cresce até 20 metros e possui uma pele resistente e força sobre-humana. Ele é outro que para mim é bem sem graça. Macaco-aranha possui poderes de uma aranha, escalar paredes, soltar teia, essas coisas. Outro que eu não gosto. Artrópode, um alien com uma aparência de um crustáceo. Ele tem super inteligência e solta raios da sua cabeça. Cromático, alien do mesmo planeta do diamante, e seus poderes são absorver energias de rajadas e liberá-las novamente em forma de ataque, igual o personagem Bishop do X-Men. Eco-Eco, um alien que possui grito supersônico e poder de se multiplicar, tornando-o assim bem apelão numa batalha. Gosma, ele é um alien gelatinoso que possui o poder de moldar o seu corpo como quiser, já que ele não possui ossos, além de disparar ácido. Porém, a sua fraqueza é o dispositivo que fica acima da sua cabeça. Aquilo é o dispositivo que controla a gravidade do corpo do Gosma. Se este for removido, o Gosma não consegue ficar na forma mais sólida. Ele vira uma poça de água ali no chão. Arraia-jato, um alien que se assemelha a uma raia com poderes de voar em altas velocidades e disparar lasers dos olhos. E por último, Alien X, alien bem apelão, porém limitado. Para usar seus poderes, ele precisa da aprovação dos seres que ficam na sua mente. Caso contrário, ele fica paralisado. Eu falo mais sobre esse alien nesse vídeo aqui. O desenho é bem interessante. Ele realmente tem uma pegada mais séria, mas é compreensível, já que os personagens não são mais crianças de 10 anos, embora eu ainda prefira como era no clássico. Ben 10 Força Alienígena é um desenho bem divertido e vale sua atenção, ainda mais porque tem a volta dos vilões clássicos, como o Doutor Animal, entre outros. E tem episódios bem aleatórios também, como um em que o Vilgax do nada chega na Terra pedindo ajuda do bem para salvar o planeta dele do Fantasmático. Sim, o mesmo Fantasmático do clássico. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Que estava aterrorizando e controlando o planeta do Vilgax. E o mais engraçado nesse episódio é que no planeta do Vilgax ele é meio que conhecido como um herói. O mesmo Vilgax que é conhecido como conquistador de mundos. Daí vai a equipe do bem lutando junto com o Vilgax contra o Fantasmático. Muito aleatório. E aqui ainda vemos o Vilgax salvando uma criança, sim, isso mesmo que você ouviu. Mas como o Vilgax é vilão e inimigo do bem, isso foi só uma aliança temporária. Então em episódios futuros ele volta como vilão de novo. Tem um episódio legal também que o Vilgax vai na Terra, desafia o bem para um combate por causa de uma regra que o Azimuth criou, que é o seguinte: para o Vilgax dominar um planeta, ele precisa vencer o melhor guerreiro de lá num combate 1 a 1. Se ele vencer, ele faz o que ele quiser com o planeta, mas se ele perder, ele tem que deixar o planeta e não voltar. Isso para evitar muita destruição e morte desnecessária de muitas pessoas. Então o Vilgax vai para a Terra, luta com o bem e perde novamente. Ele toma uma surra do diamante e ainda volta para casa de olho roxo. Em um outro episódio que eu quero comentar aqui, esse já é bem sombrio. Em determinado episódio, o Ben e o Kevin eles tentam destravar o controle mestre do Omnitrix novamente, mas acaba acontecendo um acidente, deixando o Kevin nessa forma, sem conseguir voltar ao normal. Então, depois de muito estudo sem sucesso para reverter esse processo, a Gwen tem a ideia de voltar no tempo e impedir o Ben e o Kevin de causar esse acidente. O Professor Paradoxo, um ser imortal que pode viajar para qualquer momento do tempo, avisa ela que seria perigoso fazer isso, mas ela faz mesmo assim. E quando volta para o seu tempo, ela vê que ficou tudo pior, pois, sem o acidente que transmutou o Kevin, ele meio que não tinha os seus novos poderes que ele conseguiu com isso, e, portanto, o Rex e a Encantriz tentaram dominar a Terra novamente,
E pelo fato do Kevin estar sem os poderes, ele e o Ben foram derrotados e o Rex e a Encantriz conseguiram dominar a Terra, deixando ela num cenário pós-apocalíptico. O Kevin foi capturado e transformado em um servo da Encantriz. O Ben foi capturado e a Gwen daquela realidade acabou morrendo. E essa Gwen que estamos vendo é um evento que nem o Professor Paradoxo consegue explicar direito. Então, ela percebe que tudo deveria acontecer como aconteceu, deixando Kevin ser transmutado. Então ela volta no passado novamente para deixar que o acidente aconteça, para que siga o curso natural da história e não aconteça o futuro apocalíptico. Então tudo volta ao normal. Falando um pouco mais sobre o Omnitrix agora, que no vídeo anterior eu dei uma explicação mais resumida sobre. No Ben 10 clássico, o Ben usa o protótipo criado por Azimuth. Em Força Alienígena, ele recalibra mudando seu tamanho. Sim, o tamanho e formato do Omnitrix se adapta ao seu usuário, lhe dando novas formas. No final dessa série, somos apresentados ao Super Omnitrix, uma outra versão do Omnitrix criado pelo Azimuth e finalizado por Albedo, que acrescentou as formas supremas dos aliens. Albedo, só explicando quem é esse personagem, ele era um outro galvaniano quase tão inteligente quanto o Azimuth, e ele queria muito ter um Omnitrix, porém o Azimuth não deu um Omnitrix para ele. Então, o Albedo foi lá, criou a sua própria réplica bem mal feita do Omnitrix, porém essa réplica estava ligada ao DNA do Ben Tennyson. Então esse Omnitrix cópia meio que transformou o Albedo galvaniano para a forma humana e deixou o Albedo como se fosse uma cópia do Ben, ou seja, na forma humana, e ele ficou preso nessa forma. Então ele queria pegar o Omnitrix original para virar o Massa Cinzenta, para ele voltar para sua forma galvaniana. Voltando agora ao Super Omnitrix, que é essa outra versão do Omnitrix criada pelo Azimuth, porém o Azimuth não tinha finalizado ele. Daí o Albedo foi lá, roubou o Super Omnitrix, pegou o núcleo dele, que era bem instável, e acrescentou as formas supremas dos aliens. Tanto que o Azimuth não gosta do Super Omnitrix, que ele é como se fosse um Omnitrix defeituoso, porque ele é meio bugado por ter o núcleo instável, e por ele não gostar das formas supremas dos aliens, porque ele acha isso meio violento, e o Omnitrix não é uma arma. No final de Força Alienígena, acontece uma coisa que o Ben é obrigado a destruir o Omnitrix original, pois o mesmo estava com Vilgax. Eu não vou te falar o contexto aqui para você assistir depois. Então, por livre e espontânea pressão, o Ben faz com que o Albedo lhe entregue o Super Omnitrix, que é o que ele usa em Supremacia Alienígena. Omnitrix, iniciar autodestruição em 30 segundos. Código de comando 000, destruir 0. Você está blefando. Pergunta pro Vilgax se eu estou blefando. Ainda acho que o meu era melhor. Ben 10 Força Alienígena é melhor que o Ben 10 clássico? Na verdade, em questão de história, expandir o universo, personagens, ele é tão bom quanto o clássico. Porém, na minha opinião pessoal, eu ainda prefiro o clássico por gostar mais das transformações de lá. Mas a sua continuação consegue prender sua atenção assim como o clássico faz, e é um desenho excelente. Já que eu mencionei coisas sobre o Supremacia Alienígena, vamos falar sobre ele de uma vez, já que eu já terminei de assistir a série Supremacia Alienígena. A história continua no mesmo ponto do final do Força Alienígena, e tem o mesmo traço, mas aqui o Ben está famoso e conhecido pelo mundo, pois teve sua identidade secreta revelada. E agora ele está com o Super Omnitrix e conseguiu alguns aliens novos bem interessantes, como o Tartagira, uma tartaruga alienígena de uma espécie pacífica com poderes de girar suas patas, lhe permitindo voar e usar como ataque caso precise. Ameaça aquática, um alienígena com poderes de lançar jatos d'água e absorver a umidade das coisas. Armato, esse alienígena que parece um tatu e os poderes dele são cavar as coisas. Anfíbio, alien que lembra uma raia que possui poderes elétricos, além de poder respirar embaixo d'água. NRG, um alien que fica dentro dessa armadura, pois ele é radioativo. Ele pode lançar rajadas de calor e andar em superfícies quentes. E um dos mais legais apresentados que é o Rat.
Esse alien tigre que tem um temperamento meio esquentado. É bem engraçado quando ele aparece em tela. Você tá bagunçando tudo! Tá puxando briga comigo, Kevin Levin? Cai dentro! Ao final de Supremacia Alienígena, Ben dá uma surra em Vilgax de novo e recebe de Azimuth o Omnitrix. Tem esse O na frente, que é a versão definitiva do Omnitrix, que não depende dos DNAs da corrente Condon. O que é a corrente Condon? É um planeta que o Azimuth criou, que é onde ficam armazenados os DNAs dos aliens de todo o universo, e faz com que os Omnitrix anteriores sirvam como receptor sem fio, para o Ben se transformar nos aliens. Já o novo Omnitrix não depende dessa corrente, pois o DNA de todos os aliens estão realmente armazenados nele. Além disso, Azimuth não incluiu a função dos aliens supremos nesse novo Omnitrix. Sobre o Ben 10 Supremacia Alienígena, eu mantenho a mesma opinião que eu disse no Ben 10 Força Alienígena. Eu gostei tanto quanto o Ben 10 clássico, é tão legal quanto. E você, gosta do Ben 10 Força e Supremacia Alienígena? Deixa aí nos comentários. Obrigado por ter me assistido, até a próxima. Os apoplexianos são fortes, questionadores e extremamente agressivos. Eles acreditam que qualquer problema se resolva no tapa. Nada disso! Às vezes tem que ser no soco mesmo!